muito grandes, né? Assim, que ele não tem como uma mulher sob influência, por exemplo, ele não tem um rompante, um momento que seja um momento de extrema dificuldade. Ele tem um momento que é quando esse momento quando a personagem da Mary chora e aí pede desculpa e tal, que eu acho que é um momento que poderia ser considerado difícil, mas todas as outras atuações elas são muito pequenas, assim. Então tem uma coisa desse filme que eu acho que é um interesse pelos registros de presença dos atores, assim, por pensar esses registros, assim. Então, tipo, como colocar essas presenças juntas e criar atritos na diferença entre uma presença e outra. Eu acho que é um pouco isso que o Mike Leigh tem experimentado ultimamente, assim, e eu acho isso muito interessante para mim como pesquisa. Assim. Isso é uma coisa que tem, sei lá, tem sido foco da maneira, inclusive, como eu penso no roteiro, que é o que eu tenho mais feito hoje em dia, assim. Então, como criar espaço para que os atores possam desenvolver esses registros de presença. Isso tem a ver com o desenvolvimento dos personagens, que eu acho que é um pouco o que ele faz aqui. Então, me parece que a brincadeira do filme toda é justamente como cada personagem tem um objetivo diferente e como esse objetivo repercute num tipo de presença cênica específico e como essa presença cênica ela pode ser conflitante, assim. Então, tipo, essas duas mulheres principais, né, que são as protagonistas do filme, elas são muito diferentes como registro de presença. São mulheres que são, quando elas estão em cena, é como se elas estivessem vibrando de formas diferentes. E isso é muito legal, assim, acho que é uma maneira muito sutil de falar de angústia, assim. Menos levada ao limite, como seria no cinema moderno, que é uma angústia assim, arrebatadora, tipo no Cassavetes, que as pessoas enlouquecem porque aquilo é uma grande pulsão, mas é uma angústia meio que está na maneira como se bebe vinho, na maneira como se respira, nas pequenas ações, assim. E é muito imagético, né? Assim, apesar de ser um filme de diálogo, mas assim, essa cena final acho que é uma cena que fala bem disso, assim. Parece que os diálogos, eles não interessam, assim, muitas vezes, por exemplo, quando a mulher fala, a Mary, ela repete muitas vezes no filme, eu não fumo, e ela tá o tempo inteiro fumando. Então, tipo, ela diz uma coisa, o que as pessoas dizem no diálogo não é o que a gente está vendo na tela, sabe, assim, tem algo que contradiz, assim, ou então quando o Joe pergunta pra Mary, no momento que eles estão na frente daquela casa, na Tree House, na casa da árvore, pergunta pra ela, você tá bem? Ela fala, tô bem, e depois ela dá uma explosão assim, não, tô ótima, tô muito bem. Você tá vendo que ela não tá ótima, sabe? Assim, então, eu acho que tem algo que é muito especial na forma como o Mike Leigh trabalha, que é justamente isso, assim, que é de conseguir fazer com que na imagem e na presença dos atores exista uma informação que é superior à informação que ele dá nos diálogos, sabe? Então, assim, parece que tudo isso que a gente está vendo, assim, por mais que a gente acompanhe os diálogos, tudo isso é superficial, porque o que importa é essa vibração que está em cada uma das cenas, essa vibração que emana dos atores, assim. E aí, esse é o material do cinema do Mike Leigh, assim, de como orquestrar essas vibrações, assim, de como lidar com o corpo dessa mulher, com o corpo dessa outra mulher, e colocar vibrações diferentes nesses dois corpos, e fazer as duas falarem não importa o que, porque tipo, tanto não importa o que ele não escreve os diálogos. Os diálogos ele chega na sala de ensaio. Assim, tanto não importa que por exemplo, esse último diálogo, eu acho que isso fica muito claro, que essa é a grande, parece que é isso que ele quer construir, né? Assim, os filmes do Mike Leigh são meio isso, assim, são uma imagem final, o topo da montanha, assim, que é esse momento que na verdade é anticlimático, né? Porque ele não leva a nada, não tem resolução nenhuma, é só mas que é isso, assim, que é uma junção de pessoas falando sobre uma viagem que não nos interessa por nada, assim, dentro da narrativa, mas que serve como um subsídio para quem não está falando, porque é isso que importa, assim, é o silêncio dessa mulher, é o silêncio do Ronnie, desse homem que ela encontra, que também é estranho como ela, e uma conexão ali que existe, assim. Então, como chegar a isso é o que eu acho muito instigante no trabalho do Mike Leigh, assim. Como ele consegue construir isso. E tem a outra questão também que eu acho que é muito instigante, que é o fato de que ele escreve os roteiros dos filmes que ele dirige, assim. Então,
de uma certa forma, ele concebe isso antes disso acontecer. Ele consegue entender a potência que existe na junção dessas sensações que ele está colocando, e essas sensações são sensações essencialmente corporais, assim, que ele consegue chegar na mise-en-scène. E aí acho que tem algumas questões assim, também de encenação que são interessantes no filme, assim, de como os espaços são pensados de forma diferente, assim, e como essa diferença dos espaços ela serve para falar também, para apresentar os personagens. Então é muito diferente, por exemplo, a casa do Ronnie, que é toda preta, toda escura, com poucos móveis, e que gera uma sensação, parece que você está vendo outro filme. Assim, tipo, tem um momento ali que dura 10 minutos, que você está assistindo, é completamente diferente, assim. E na verdade você está vendo a mesma decupagem, você está vendo praticamente os mesmos corpos, só que a forma como o espaço é orquestrado é outra, e isso gera uma outra sensação, porque isso serve para apresentar esse personagem. Então tudo isso de uma certa forma está, me parece que no cinema do Mike Leigh, tudo está de uma certa forma subordinado ao desenvolvimento desses personagens. Por quê? Mas não porque o desenvolvimento desses personagens vai servir para conduzir o drama, porque o drama não importa. O que importa são os próprios personagens. Porque o drama em si, assim, não existe uma trajetória, né? Assim, não tem uma construção, não tem claramente um objetivo. Não tem nem protagonista, na verdade, se você for pensar. Quem é o herói dessa história? Não tem, assim, é difícil de tirar. Porque, na verdade, não importa. Assim, na verdade, o que importa é esse somatório, e ele poderia fazer inúmeros almoços, ou inúmeros jantares, ou inúmeros eventos repetidos, porque esses eventos também, o fato deles se repetirem, não tem problema. Assim. Porque não tem uma grande trajetória sendo construída, mas sim uma trajetória de pequenos gestos, de pequenas ações, de silêncios e de trocas que estão nessas presenças, assim, na maneira como essas presenças coabitam e ocupam a cena. Acho que é meio isso, assim, o filme. E é por isso que eu acho que é um filme tão especial, assim, porque é um filme muito pequeno e ao mesmo tempo é um filme muito engraçado. Eu acho ele muito engraçado. Ele é leve, mas ele é muito denso, é muito triste, é muito difícil, então ele consegue lidar com todos esses sentimentos e criando essas curvas. Assim. Não sei o que vocês acham. Eu gostei muito do roteiro, até pela essa coisa que tu falou de não ter um conflito, não ser... E também a atuação dos atores que são tão naturais que a gente se sente até meio na cara deles, assim. A gente vai ficando como a Mary ali, só ficando lá, sentado no sofá, vendo como é que eles estão, se relacionando. E eu achei impressionante também essa naturalidade dos atores, que eles transparecem mesmo os sentimentos. Bem legal, gostei do filme. E é difícil, né? Não sei, assim, fico pensando a forma como... Eu acho, pra mim, eu acho a forma como os atores são dirigidos muito impressionante, mas eu acho o roteiro muito impressionante. Muito impressionante. É incrível como esse cara consegue... Tipo, o que ele consegue fazer, como no momento que ele está apresentando os personagens principais nesse casal, assim, de ter a ideia de começar com aquele depoimento de uma mulher, assim, que parece que você está vendo a história de... Você cria um filme na sua cabeça, né? Assim, bom, agora é o filme dessa mulher que tem problema, que tem... que o marido é alcoólatra, que não sei o que. Aí você fala... E, pelo menos assim, quando eu vi isso pela primeira vez, quando eu vi esse filme pela primeira vez, eu pensei, putz, eu não quero assistir esse filme. Não é esse filme que eu quero assistir. Esse filme podia não ser isso. E ele não é isso. Não é a história dessa mulher. Porque você já viu esse filme, entendeu? Você não precisa ver esse filme de novo. Mas ela serve para que você consiga criar essa sensação e depois desfazer quando você vê essa outra personagem. Que é uma personagem tipo, muito bem resolvida, né? Assim, ela é, né, tipo, uma mulher que está feliz com o marido, que tem... eu acho que isso também é uma questão que poderia, assim, enquanto, na verdade, isso é a única coisa que me incomoda no filme. Uma oposição muito grande entre a Jerry, acho que é o nome dela, e a Mary, que é como se fosse assim, a mulher bem resolvida, casada, que tem mãe de família, que enfim, tem uma horta e tem uma postura ecologicamente interessante, e é psicóloga e dá bons conselhos, não sei o que e tal, e a mulher que não se casou, a mulher que sente tesão por caras e que tem uma vida sexual ativa, e que é angustiada, e que é alcoólatra, que fuma e que
não tem consciência ecológica e só se fode, não sei o que e tal, sabe? E aí eu acho que isso é uma coisa que é meio... que quando eu vi o filme pela primeira vez eu saí com um pouco essa sensação, mas ao mesmo tempo eu acho que ele não trata com estereótipos, né? Assim, porque eu acho que uma mulher como a Jerry é uma mulher que existe, assim, ela é de carne e osso, sabe? Eu conheço, sei lá, na minha família tem mulheres assim, que são muito bem resolvidas, que são felizes enfim, e que ao mesmo tempo também chegam ao ponto que são bastante intolerantes, como que eu acho que é quando o filme ganha, que é no momento que ela não está mais afim de lidar com a Mary, assim. Porque até ali, quando ela está tipo, muito santa, perfeita e recebendo, ali isso me causa um estranhamento, assim, sabe? Tipo, eu queria que essa mulher tivesse defeitos, assim como a Mary tem muitos defeitos e praticamente não tem nenhuma qualidade, assim. Eu queria que ela tivesse qualidades. Então acho que isso talvez é uma questão do filme, assim, que poderia ser um pouco melhor orquestrado isso como um desenvolvimento de personagem. Que eu acho que tem os benditos e os malditos, entendeu? Então acho que isso... Mas de qualquer maneira, eu acho que se você olhar, começar a encarar as pessoas, de uma certa forma elas tem algumas pessoas que são melhor resolvidas e outras que são não tão bem resolvidas na vida, assim, sabe? E em relação ao envelhecimento e tal. Então acho que são questões, e o legal é que o Mike Leigh, ele foi envelhecendo e os personagens foram envelhecendo com ele, assim. Então ele sacou uma coisa que eu acho que é muito importante, que não tem muito como você tirar, assim, o que você tem a dizer tem a ver com a sua experiência pessoal, assim, sabe, de uma certa forma. Então você precisa, esses elementos você precisa tirar mesmo da sua vida, assim, o que te motiva a fazer cinema tá aí, tá no cotidiano, tá no... Então ele soube, ele consegue orquestrar isso, assim. Eu tenho certeza que tem muita coisa biográfica nesse roteiro, sabe? Porque não sai essa coisa, tipo, o papo dele sobre quando ela vai comprar um carro, aquilo é tão de verdade, que é isso que você tá falando, né? Assim, é tão real que você fala assim, meu, eu já vi isso, já participei dessa conversa, sabe? Tipo, eu já vi os meus pais falando isso, com essas palavras, assim, sabe? Discutindo essas coisas. Então, como assim? Tipo, isso é muito real. Eu acho que isso é foda. Mas ao mesmo tempo isso tem uma coisa que é da relação do Mike Leigh com os atores também. Que é o fato dele não dar o texto escrito. Isso tem uma repercussão muito grande, assim. Que é muito diferente você chegar numa sala de ensaio e você ter recebido um roteiro, você ter lido esse roteiro, ter decorado as falas que você tem que falar, e você entrar para o ensaio para chegar até o tom correto daquilo que você tem que dizer. E outra coisa, você chegar na sala de ensaio e o diretor te falar: você está sentindo isso, você acabou de viver isso, não sei o que e tal, vamos ver o que sai daqui, desse encontro. E aí você tem que tirar aquilo, sai de você, entende? Então eu acho que tem uma contribuição também, de uma certa forma os atores eles têm essa densidade, porque essa densidade também é daqueles corpos, assim, sabe? As pessoas também são aquilo, assim. É diferente quando alguém coloca palavras na sua boca e quando as palavras saem mesmo de você, assim. É você que está dizendo aquilo, assim. Então você tem uma propriedade maior. É o seu jeito de falar, né? Porque você não decorou, não é um texto que você decorou. Na verdade, até nesse filme, eu não sei exatamente, eu até tentei ler um pouco sobre como foi a preparação exata, porque eu sei como é que ele faz isso, né? Eu não sei como é que foi a preparação exatamente desse filme, porque tem os diálogos que são muito elaborados, assim, né? E são meio diálogos que eles constroem, funcionam como uma plantação de informação que vai depois ser recuperada em outras cenas. Então eu acho que é diferente do Cassavetes, que é um filme que uma mulher sobre influência, que a coisa era toda improvisada mesmo, assim, que aí é como se a sala de ensaio não fosse uma instância anterior. O ator chega, ele improvisa no momento que a coisa está sendo filmada. Isso é um método, que é o método usado pelo Cassavetes. Não é o que o Mike Leigh faz. O Mike Leigh improvisa, com a improvisação constrói o texto, e aí o texto é o texto que é utilizado no momento que ele vai filmar. Então, acho que são... Por mais que exista uma conexão, essa conexão tem uma intervenção maior dele, assim. Porque esse texto, por mais que esse texto venha dos atores, e claro, ele, na sala de ensaio ele vai ter uma maneira de registrar isso que está sendo dito. Então, ele, sei lá, filma ou ele grava, e ele tem esse material para poder desenvolver o roteiro, mas depois ele também tem como selecionar o que é mais interessante para o filme e o que é menos interessante, para poder ir gerando esses climas que ele quer gerar. Aí eu acho isso, assim, acho que
porque tem uma coisa que é complicada, assim, quando você pega um filme desse, discutindo esse tema e compara, sei lá, com... Não sei se vocês viram esse filme, mas tipo O Declínio do Império Americano. Vocês viram isso? Não. Que também é um filme, só que é um filme canadense, também é um filme que discute essas questões da velhice, envelhecimento e tal. E são várias pessoas, todos marxistas ou ex-marxistas, meio discutindo a crise das utopias. E falando sobre o que eles já acreditaram e tal. Tem muito a ver com esse filme. Só que é um filme que é muito calcado nos diálogos, que eu acho que é diferente do interesse do Mike Leigh, assim. Quando você está querendo passar aquilo que você está querendo dizer a partir do diálogo, a imagem ela parece ser pouco interessante, assim. Parece que a imagem ela serve para que você construa um subsídio do corpo que profere a palavra, mas o que importa é a palavra. No caso do Mike Leigh, não, assim, não é a palavra, ela é desimportante em relação ao corpo, porque o corpo que diz a palavra não necessariamente acredita no que está dizendo, entende? Então, assim, quando você está vendo aquilo, você está o tempo inteiro questionando se aquela pessoa realmente está querendo dizer o que ela está dizendo. E aí essa crise de intenção, ela faz com que o mais importante seja a imagem. E eu acho que é isso que faz com que o trabalho dele seja tão cinematográfico, mesmo sendo um filme de muitos diálogos. Assim. Porque os diálogos, eles, na verdade, eles são mais para que você consiga ir aprofundando o que a imagem está te dando, assim, que o centro é isso, assim, é a forma como esses corpos se colocam nas situações. Assim. Acho que é isso. Alguém tem alguma pergunta? Mas vocês deviam ver mais filmes dele, assim. Acho que é um cara que vale a pena ser visto. Assim. Talvez um jeito interessante do Refluxos fosse também, além disso que vocês estão fazendo, uma abordagem temática, fosse um aprofundamento filmográfico, né? Assim, escolher uns recortes, assim, fazer tipo diretores. Eu acho que é um cara que vale a pena fazer uma imersão. Assim. Sim. Acho que é isso, né? Então é isso.